Aleluia! E gente, fiquei uns dias fora, né? As coisas por aqui estão mudadas. Falei, desce esse púlpito aqui para eu ficar mais perto do povo. Está muito estranho aqui. Ai, vamos devagar, né? A gente vai subindo devagar. Mas o piso está quase chegando, ó. E aí as cadeiras ficaram um pouquinho mais afastadas. Então eu pedi a gentileza dos diáconos desse altar para eu ficar mais perto de vocês. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Um texto que eu quero compartilhar ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 4. Quem achou diz um glória a Deus aí. Amém. A partir do versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão de pé, pode tomar o seu lugar. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse crescimento que dá acesso a essa tão sonhada herança de filiação, né? A maior herança de Deus para uma pessoa é, sem dúvida alguma, a sua filiação. A maior herança de um ser humano na terra é, sem dúvida alguma, o entendimento e depois a prática de viver como filho de Deus. Não temos dúvida que essa é a herança perseguida, a herança almejada, porque através dela todas as coisas vêm. Porque através dessa herança tudo é acrescentado. Quem entende esse lugar não sente mais falta de nada. Por quê? Porque o entendimento de que ainda se aqui eu não viver tudo o que eu espero, mas eu tenho uma garantia de que um dia toda lágrima será enxugada dos meus olhos, de que toda enfermidade não terá mais lugar, de que todos os problemas serão resolvidos, serão verdadeiramente solucionados. Amém? Sair da condição de servo e viver uma vida livre da escravidão é uma herança que todos que conhecem Jesus e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida têm direito. Todos aqueles que vêm a Jesus Cristo têm direito desse lugar. Embora isso seja também gradativo e não automático. Primeiro a gente vem a Jesus, muitas vezes a gente não entende essa filiação logo de primeiro, no primeiro tempo. Mas à medida que nós entendemos, também tem um processo de nos apropriarmos disso. Isso tudo é uma construção da vida cristã. Infelizmente, muitos não conseguem viver essa verdade na realidade da sua vida. Muitas pessoas, muitos homens, mulheres, né, muitos irmãos, que mesmo recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, às vezes por anos, buscando a fé e até praticando a fé, mas não conseguem viver essa promessa na realidade. Mesmo sendo herdeiro de tudo, mesmo sendo herdeiro de todas as bênçãos, mesmo sendo herdeiro, um cristão às vezes vive infantilizado. E quando ele está nessa condição de menino,
esse texto diz que mesmo eu sendo senhor de tudo, eu vivo como servo. Ou seja, tem algo que já é meu e que eu tenho direito por causa de Cristo Jesus, mas o meu comportamento muitas vezes me leva a viver como se o véu não tivesse sido rasgado, como se o acesso não tivesse sido aberto. Então, na realidade da nossa vida, às vezes não condiz com a verdade escrita aqui nesse texto. E o texto ele afirma que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio para remir os que estavam debaixo da lei, para que nós pudéssemos receber essa adoção e viver como filhos, e realmente viver como herdeiros desse reino, e não mais como escravos. Essa é uma verdade, essa é uma promessa. E eu entendo que nós alcançamos isso, né? Quem me ouve aqui na quarta-feira, ou as outras oportunidades que eu tenho de ministrar, me ouve muito falar sobre o processo em várias áreas da nossa vida. E nessa situação, no que diz respeito a esse texto, não muda o meu entendimento. Como assim, pastora? Eu acredito que a maturidade que nos faz sair dessa condição de menino, porque só a maioridade da vida cristã é que nos dá acesso à verdadeira herança. E eu acredito que esse crescimento também acontece por áreas. Ou seja, em algumas áreas eu posso ser mais maduro. Em algumas áreas eu posso ser mais crescida. Ou você que é homem crescido. Em algumas áreas eu posso ter uma maior idade. Enquanto em algumas outras áreas eu posso estar um pouco mais infantilizado. E talvez para algum caso mais grave, eu não sei, talvez não tenha ninguém aqui num caso grave, mas às vezes tem casos mais graves que em algumas áreas a pessoa está até no jardim da infância ainda. Então, em nada se difere do servo. Quero te chamar a atenção para essa parte do texto. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele se diferencia do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, nas áreas que eu não amadureci, ou enquanto eu não amadureci, ou enquanto eu não alcancei uma idade que o Senhor julga como maior idade, ou seja, apto para tocar nessa herança, enquanto isso, eu vivo aqui em nada diferente de servo. Ou seja, naquela área, além da mentalidade ainda ser de servo, né? Para não falar de escravo, que talvez alguns podem achar pesado, né? Como eu acabei de voltar, não quero começar gerando peso, nem falando palavra que vai ofender ninguém, né? Eu acabei de chegar, estava de viagem. Cheguei de uma viagem um pouco missionária, um pouco de férias, né? Que eu aproveitei. E aí eu fui para uma viagem de férias em família. Então assim, eu não quero ofender ninguém. Então eu não vou falar escravo. Vou falar servo, né? Mas você entenda também como escravo, é a mesma coisa. Então, ainda que ele seja senhor de tudo, por causa de Jesus, ele não vive diferente do servo. Por quê? Porque ele não pode usufruir. Porque o servo pode usufruir daquilo que é do seu dono? Em parte, né, gente? Só naquilo que o dono permite. Então o servo, ele vive regrado, né? Talvez o servo de uma pessoa, né, que tem um grande negócio, ele até precisa de algum produto daquela empresa, né, alimentício, uma empresa de carro. Ele está lá, tem um monte de carro, né? Ele está no meio dos carros, ele está precisando de um carro, mas é tudo do seu senhor. Ele não pode tocar, só se tiver uma permissão. Então o servo vive regradinho, sem poder usufruir daquilo que é de fato a herança de outro. Por quê? Porque ele é escravo, ele é servo, ele está ali a serviço. Agora, por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos libera para uma herança de filiação. Só que o acesso a essa herança é esse lugar de maturidade. A bênção, a unção, o recurso, a liberação que você precisa está debaixo de tutores. Eu gosto muito desse texto.
Eu já preguei esse texto com vários veios. E hoje eu quero dar ênfase a mais uma coisa que talvez um pouquinho diferente. Porque tem tanta coisa rica nesse texto, né? Toda vez que eu prego ele, sai um galhozinho diferente. E hoje os meus olhos saltaram nesse texto para esse lugar. Está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Toda criança, toda pessoa que não está pronta para herdar e acessar o que, pastora? Tudo. Todas as suas bênçãos que já estão nas regiões celestiais. Isso envolve unção, favor, graça, recurso, tudo. Envolve tudo o que o reino do seu Pai tem. Toda criança está debaixo de tutores ou de curadores. Até quando? Até o tempo determinado pelo Pai. E eu quero falar sobre a compreensão disso, gente. Nós precisamos entender qual é o nível, o momento que nos encontramos para pular para um novo nível de acesso. Todo mundo precisa sondar essas áreas. E a Bíblia diz assim: não mintais contra a verdade. Né? O Salmo 51, um salmo profundo de arrependimento, diz que Deus ama a verdade no íntimo. Então, quando eu sou verdadeiro com o Senhor, quando eu sou verdadeira com Deus, é uma porta aberta para a libertação. Confessar, admitir aquilo que realmente eu sinto, é uma porta aberta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso ser sincero nas áreas que eu não cresci. Eu preciso ser sincero nas áreas da minha vida que ainda estão infantilizadas. Talvez hoje eu não consiga abordar, né, pontualmente várias áreas, e pretendo ainda fazer isso. Mas que áreas da sua vida Deus tem tentado, buscado trabalhar, buscado amadurecer? Pastora, como é que eu sei quais áreas que Deus tem buscado trabalhar e que ainda não estão prontas? Eu gosto de dar uma direção, uma orientação bem simples, aonde Deus fica batendo naquela tecla, sabe assim? Tum, 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 tum. Algumas pessoas, pelo menos aqui na frente, me entenderam. Deus, Ele tem uma maneira, né? Tum, 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 tum. Aí você fala assim, de novo. Alguns, né, que têm resistência ao processo de amadurecimento, podem pensar assim, é perseguição. Se você tem pensado isso nos últimos dias, deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui. Ainda colocou nós tudo aqui perto, assim, sabe? Para ficar mais claras as coisas. Se você tem pensado assim, é perseguição. E mais, às vezes a gente espiritualiza dizendo assim, é o Satanás que se levanta contra a minha vida. E o pior, o Satanás está usando fulano, ciclano, beltrano. Quando a gente não acha que ele está usando os de casa, né? O marido, então, as mulheres gostam, né, de achar que o marido é o próprio diabo na vida delas, né? Gosta de pensar assim. Por quê? Talvez porque fica mais fácil, né? A gente transferir aquilo para uma espécie de perseguição contra a minha vida. Mas deixa eu te dizer, eu não estou desconsiderando que existe perseguição. Nem estou desconsiderando que o inimigo nos ataca. Mas na maioria das vezes, são áreas da nossa vida que Deus está batendo na mesma tecla. Então eu quero que você fique atento para áreas da sua vida que não amadureceram. Para áreas da sua vida que não floresceu a maioridade. Não tem assim, para algumas coisas eu sou um gigante. Me olho, me vejo corajosa. No caso dos homens, corajoso. Enfrento. Né? Tem pessoas que, por exemplo, para atravessar uma crise financeira, a pessoa é resiliente, a pessoa dá a volta por cima, a pessoa é incansável, ela procura o segundo emprego, ela procura o terceiro, ela dá um jeito. Mas às vezes para atravessar uma agulhadinha quando toca na sua rejeição, aquele gigante na área financeira, para atravessar um problema financeiro, se torna uma menina, se torna um menino. Às vezes para lidar com um sentimento de abandono, aquela pessoa que é gigante na sua profissão, se torna um bebê para enfrentar
um abandono. Às vezes aquela pessoa que é resiliente nas suas emoções, que tem fortalecimento emocional, não é qualquer coisa que me abala, não é qualquer rejeição, não é qualquer ferida de abandono que me abala. Mas às vezes para suportar a ferida da humilhação, ela é infantil. Basta uma pequena humilhação que ela já está desistindo de tudo. Ela já está deixando o seu lugar, ela já está deixando o seu posto. Ela já está deixando o meio que Deus a colocou. Muitas vezes, em algumas áreas, nós somos pequenos e a gente olha e às vezes até não faz sentido. Eu posso me ver e falar, puxa, mas eu sou uma grande mulher em tal área, tal área, tal área. Mas aí naquela área não trabalhada ou naquela área menos trabalhada, vamos pôr assim, eu olho e digo, meu Deus, não estou conseguindo dar resposta. Às vezes um homem que se vê gigante diante de algumas coisas. Em outras, ele fala, meu Deus, num relacionamento, numa situação que eu podia tirar de letra, eu não consegui. Aí aquela situação se repete. Aí aquela situação vem de novo. Aí aquela situação insiste, bate na porta de novo. Deus batendo na mesma tecla. Nós precisamos olhar esses sinais. Porque esses sinais de ciclos repetitivos, claro que os ciclos precisam ser quebrados. Mas a gente precisa olhar quando eles se repetem. Quando há uma repetição insistente, para a gente entender quais as áreas não estão prontas. Porque nessa área eu não vou conseguir herdar. Nessa área eu não vou conseguir absorver na realidade de tudo aquilo que Deus tem nessa herança. Então, vamos para o texto. Mas está debaixo de tutores. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então a sua herança em Jesus Cristo ela está garantida. Mas nas áreas que você não foi habilitado, autorizado pelo crescimento, porque é a maturidade que te autoriza. Nas áreas que o crescimento não chegou, essas bênçãos estão retidas debaixo de tutores. Nós precisamos entender isso, gente. O texto, ele afirma isso. Está debaixo de tutores. E olha só que interessante. A palavra tutores, no original, epitropos. Aquele que cuida ou honra algo para o qual foi instituído. O que significa um tutor? Aquele que cuida ou honra algo para o qual foi instituído. Segundo significado, guardião, ou também administrador, ou ainda gerente de uma casa, ou de terras, ou ainda supervisor. Alguém que tem a guarda e a tutela de crianças. Alguém que tem a guarda ou a tutela de crianças. Isso começa, gente, lá com o nosso Pai. Fisicamente. Deus, ele sempre vai trazer os princípios espirituais e passá-los por uma vida física. E isso começa lá com os nossos pais. Antes de eu ser liberada para a minha casa, antes de eu ser liberada para o meu casamento, eu estava debaixo da tutela. Meu pai era esse guardião fisicamente, a quem Deus tinha confiado uma vida. Para quê? Para ele administrar a casa e construir isso, e no tempo do Senhor haveria liberações. Então, quanto mais um pai é alinhado com a palavra de Deus, mais as liberações dessa herança vão acontecer. Mas um dia você se casa, tanto o filho homem, o menino, quanto a filha mulher. E no caso do filho homem, o pai libera para que agora ele tenha uma família debaixo dele. E ele vai agora também ser o liberador, o administrador, o guardião de uma casa. E no caso de uma filha mulher, ela é liberada para ir para debaixo de outra tutela.
falando de um ambiente familiar. Mas eu nem quero dar aqui linha, né, nessa pipa do relacionamento conjugal, até porque sexta-feira nós temos culto de casais, né, gente? Então eu vou guardar esse veio aí de casamento para sexta-feira, amém? Mas então é claro, deixando claro, né, que uma condição da mulher, nós temos um tutor, né? Nós temos um tutor que vai ser o guardião dessa casa. Por isso a gente sempre ensina que o pastor da mulher, o primeiro pastor de uma mulher é o seu marido, é o seu esposo. Agora, não tem só um pastor familiar, um pai ou um marido. E no caso do marido, né, Jesus Cristo como cabeça. Não, a gente tem tutores que são administradores, como o texto diz, guardiões, administradores ou gerentes de uma casa ou de terras, alguém que supervisiona, alguém que tem a tutela, a guarda de crianças. Depois ele diz os curadores, é muito parecido. O texto, a palavra no original para curadores refere-se a administrador do lar ou dos afazeres do lar. Um administrador ou um gerente, um superintendente, seja nascido livre ou, como era geralmente o caso, um liberto, alguém que foi livre e agora podia administrar uma casa, uma terra, uma fazenda, para quem o chefe da casa ou o proprietário da casa tinha confiado a administração. Então Deus, ele tem esse princípio também de forma eclesiástica. Então, se nós formos pegar aqui o Ministério Atos de Justiça, a gente começa pelo pastor Dinho. É o gerente dessas terras, é o administrador dessas terras. E daí ele confia partes do ministério, a responsabilidade de outros pastores. Somos, eu acho que 14 casais de pastores, mais a pastora Sabrina, o 13, enfim. Estamos aí nessa casa mais ou menos. Então, cada pastor tem uma confiança dentro do ministério. E não são só os pastores, depois vem líderes de PG. Isso são o quê? São responsabilidades que dão níveis de autoridade do governo da igreja de Deus. Deus estabeleceu curadores, Deus estabeleceu pessoas que vão emancipar. Mas, pastora, essa condição vem de um líder? Claro que não. Porque a Bíblia diz que é até o tempo determinado pelo Pai. Mas quem precisa entender esse tutorial? Quem precisa entender quais as áreas de liberação que eu preciso? Sou eu mesmo. Gente, é nós que precisamos entender. É por isso que a Bíblia diz que o rebelde habita em terra árida. Salmo 68. O rebelde habita em terra árida. O que seria a terra árida que o rebelde habita? Um lugar seco, um lugar onde não se colhe, um lugar onde não tem vertente de fonte, um lugar onde o óleo não jorra. A rebelião, que é a falta de entendimento dos princípios e a falta de um coração voluntário a praticar, me leva a ter sequidão. E o que nada mais é a sequidão do que não herdar, do que não tocar na herança. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que as áreas de infantilidade estão retidas no mundo espiritual. As áreas que você ainda não tem 18 anos espiritualmente, ou 21, eu não sei bem, né? Às vezes eu fico em dúvida se a maioridade com Deus é 21 espiritual ou 18. Mas vamos usar o 18, né? Terreno. Não sei o que é para Deus 18 anos. Mas as áreas que você não tem maioridade para acesso, suas bênçãos estão retidas. É aqui o ponto que eu quero chegar. Então, eu vou falar de mim. Quando eu olho, eu vou falar de mim porque hoje você viu que eu estou bem assim, né? Estou querendo assim, procurar as palavras. Eu estou assim, de retorno da viagem. Então eu vou me citar de exemplo. Então aqui, de maneira eclesiástica, pastor Dinho, pastor da igreja. Meu curador, meu tutor. Talvez em algumas áreas, ele me olha e fala, Janete cresceu. A menina tá melhorzinha, amadureceu. Talvez em outras áreas, ele me olha e fala,
Meu Deus, a criança ainda está gritando ali. Talvez, como ele é um curador gentil, nem todos são assim. Se você estiver debaixo da pastora Leia, mesmo que ela não está aqui, que ela ouça o YouTube agora. Se você estiver debaixo da pastora Leia, talvez você não vai ter a gentileza que você encontra né? Melhor você estar debaixo do meu pastoreamento do que da pastora Leia. Vai por mim, viu? Você pensa que eu assusto, mas a Leia é terrível. Mas enfim, pastor Dinho me olha, né? E fala assim, essa área ela cresceu. E eu vou te dizer que não é o pastor que vai determinar quais áreas que precisam ser liberadas, ou ele não está nele esse poder de liberação. Porque a Bíblia diz que eu estou debaixo do tutor até o tempo determinado pelo Pai. Então é Deus que vem sobre o coração do seu curador, é Deus que vem sobre o coração do seu tutor, e de alguma forma essa bênção é liberada, podendo ser explícito, podendo ser uma forma de oração, podendo ser um lugar de liberação, ou podendo ser tão discreto. Mas tem uma hierarquia, e quando a igreja que nós congregamos vive debaixo desse regimento do reino e procura as leis espirituais do reino, isso acontece. Eu percebo que às vezes em alguma viagem que eu vou, né, e eu ligo, e assim eu confesso aqui, né, não sei se o pastor vai ouvir, mas ele não está aqui, eu vou aproveitar para falar. Às vezes eu ajo igualzinho criança. Como, pastora? Tipo assim, eu fiz uma viagem, aí eu tô com outra viagem perto, aí eu fico esperando, né? Esperando, eu falo, nossa, e agora? Que hora que eu vou falar? Que hora que eu vou falar? Aí eu pego uma hora que ele está super ocupado, assim, fim do domingo ali, num monte de gente, pastor, eu vou, aí eu falo, aí a última vez eu peguei ele ali na frente e falei assim, aí eu vou lá em Portugal. Aonde, pastor? Portugal, pastor, Portugal. Nem saiu Portugal, porque eu tinha feito uma outra viagem, né? Aí eu olho e falo, meu Deus, eu estou de novo igual criança, fazendo coisa escondida. Ou então eu ligo, né? Ai, pastor, eu sei que o senhor está na correria, né? Às vezes deixa um áudio, vou deixar um áudio aqui para o senhor, dá para o senhor me abençoar, fazer uma oração comigo. Então, imagina se eu consigo reconhecer as áreas infantis, imagina ele, eu fico pensando, ele olha e fala, meu Deus do céu. Mas eu percebo muitas vezes, em algumas orações que ele faz, eu consigo ver a dimensão profética. E olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu recebi uma oração de liberação dele, que na oração eu já conseguia entender o que ia acontecer naquele lugar que eu ia. Então, ele não sabia do que ele estava falando, ele não conhece os lugares onde eu vou. Muitas vezes eu ficava sabendo só quando eu estou lá. Né? Em alguns momentos eu falava, as mesas dessa viagem vão ser mais importantes do que o altar. Muitas vezes pela oração dele eu discernia o tempo com uma pessoa ou duas, né? E aí eu já vou atenta a um café, a um momento, a sentar com uma pessoa. Por quê? Porque tem um ambiente profético que eu já vi a liberação na autorização com a qual ele deu para mim. Agora, quando nós não entendemos isso, gente, nós vamos ficar numa briga dessa criança que não cresceu e que não quer se deixar viver o processo que vai liberar. Aqui eu citei só um exemplo, dando um exemplo da minha vida eclesiástica. Eu podia dar um exemplo da minha vida como mãe, eu podia dar exemplo da minha vida como esposa, eu podia dar exemplos, vários exemplos aqui para vocês. Né? Dei esse exemplo aqui porque acho mais fácil. Mas você precisa aplicar na sua vida, nessas áreas que ainda precisam amadurecer. Como está o seu coração em relação às pessoas que Deus colocou como tutor da sua vida? Como está o seu coração em relação às pessoas que Deus colocou como curador? E olha, eu vou te ser sincera, o que eu estou falando aqui não é nenhuma hipocrisia. Eu tenho consciência que tem muitos lugares que eu não alcancei ainda e que estão debaixo, falando de maneira eclesiástica, estão debaixo da mão, da imposição de mãos
do meu curador. Tem muitos lugares que eu não vivi, que eu não alcancei, e as bênçãos estão retidas. É porque meu pastor é ruim e ele não quer me liberar? De maneira alguma. Talvez ele nem tenha dimensão exata disso, mas é até o tempo determinado pelo Pai. É até o tempo determinado pelo meu Pai, o Pai de todos os espíritos. Quando Deus olhar e dizer que essa área você está pronta, mais uma liberação. Quando Ele dizer que nessa área a menina cresceu, mais uma liberação. Nessa área que a menina amadureceu, mais uma liberação. Por isso, queridos, Deus não nos deixou para andar só. Ah, pastora, mas é tão difícil. A senhora não sabe o que eu já passei. E eu desisti de andar com pessoas. Eu desisti de andar, debaixo de conselho. Queridos, pode ser que você tenha vivido experiências ruins. Pode ser que você tenha vivido experiências que te machucaram. Mas não são experiências que me feriram, que pode me fazer desistir do que é certo. Porque o princípio não vai mudar por causa de uma experiência ruim. Deus não vai mudar o princípio por causa de alguém que agiu fora do princípio. Deus não vai mudar essa lei espiritual porque alguém fez disso de maneira errada. Isso não vai mudar. Então eu preciso abrir o meu coração para entender essa palavra. Pessoas que tiveram dificuldade com o seu pai terão muita dificuldade de entregar o coração a um curador. Terão muita dificuldade de entregar o coração a um tutor. Mas isso aqui não vai mudar até o tempo da maioridade, até o tempo da maturidade, até o tempo que você se apronte. Essas bênçãos estão retidas debaixo de curadores, porque pode ser mais de um. Cada área pode ter curador diferente. Como eu disse, na vida de uma mulher, quantas coisas são relacionadas ao marido. Mas também nós vamos ter nossas figuras de autoridade dentro da igreja. Como está o seu coração em relação a isso? Será que não está faltando maturidade para chegar nesse lugar de liberações? De realmente tocar a herança? Tem pessoas que são frustradas porque passam tempo esperando uma promessa e começam a desacreditar na promessa. Ah, não foi Deus que usou aquela pessoa. Ah, eu interpretei errado aquele sonho. Ah, provavelmente não era de Deus, era da minha barriga cheia. Provavelmente aquele sonho não foi uma visitação de Deus. Foi algo da minha alma. E por que a gente passa a perder esperança em promessas que sim foram liberadas por Deus? Porque a gente não está vendo elas acontecerem. A gente não está vendo, parece que o tempo está passando e elas não chegam. Deixa eu dizer uma coisa, querido, está na sua mão a maturidade para a maioridade. Esse processo é mais seu do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ajuda sempre, porque Ele é o mais interessado a ver filhos responsáveis. Filhos que se transformam em testemunhas do reino, filhos em que não vai mais esperar o leite na boca. Ele é o mais interessado em ver filhos responsáveis para usar a herança a favor de um reino, agregar pessoas, trazer pessoas, ser instrumentos, ser a resposta da oração de pessoas. E às vezes nós estamos ali sempre esperando resposta para a nossa oração. Às vezes nós estamos ali um ano a mais esperando quem ore por nós, esperando um líder que venha orar por nós, que venha mais uma vez ouvir, que venha mais uma vez nos aconselhar. Nós queremos algo certeiro, mas quantas vezes nós nos recusamos a realmente querer a direção, querer o conserto, querer a resposta, querer realmente amadurecer. Em áreas que nós somos infantilizados, muitas vezes nós nem queremos amadurecer. E se o seu coração nessa hora pergunta por quê? Porque nessas áreas, são áreas que estão escondidas dores. São áreas que têm cicatrizes às vezes, mal cicatrizadas. São áreas que têm feridas de sensibilidade. E às vezes, continuar infantil naquela área é a nossa melhor defesa.
Às vezes continuar vítima naquela área é uma posição mais confortável. Por quê? Porque eu não tenho que me desafiar. Porque eu não tenho que lidar com culpa verdadeira, com culpa falsa. Porque eu não tenho que sair de lugares de cativeiro. Porque eu não tenho que romper com vícios. Então deixa lá. Só que enquanto eu deixo lá essas áreas, as bênçãos estão debaixo de tutores. Estão debaixo de homens e mulheres que por motivos entre elas e Deus deu esferas de governo e vai ficar ali retida até que você esteja pronto, até que você se submeta, até que você desça, até que você diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou além. Tem áreas infantis na nossa vida que nós não queremos crescer. Por quê? Porque tem áreas que eu sei que eu crescendo, a liberação será de responsabilidade. E aí, em vez de eu pedir, em vez de eu receber, eu vou ter que dar. Não é? Então, nessas áreas, eu não quero, mas deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ser sempre pedinte. Ele não te chamou para ficar sempre nesse lugar da oração de pedinte. Nada contra pedir, é para Ele que nós vamos apresentar nossas petições. Mas entenda a minha palavra, Ele não te chamou para ficar só nessa posição. Ele te chamou para um lugar de maturidade, onde você vai entregar, onde você vai se doar, aonde você vai dar. E tem pessoas que não querem sair desses lugares de trevas, desses lugares de prisão, desses lugares de maturidade, porque elas não querem isso. Seja por medo de enfrentar a vida adulta em algumas áreas. Sabe? Não tem assim o filho, quando ele está saindo da fase jovem, está acabando a faculdade, aí parece que bate aquele senso de responsabilidade, vira uma chavezinha assim no coração, não sei se de todos, mas muitos eu posso ver, e você vai vendo que eles já estão com medo, né? Naquele último ano de faculdade, tipo assim, será que eu vou dar certo? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que o emprego vai ser bom? Será que eu vou me sustentar? E agora? Será que meu pai vai cortar o recurso? Será que meu pai vai parar de me levar? Vai vindo tantas dúvidas, né? Não tem um medo assim da maioridade? Tem. Por quê? Porque nesse caso vira uma chave e junto com aquele crescimento vem também responsabilidades, né? Eu já escutei da minha filha, queria voltar para sua barriga. Queria voltar pela sua barriga. De vez em quando eu escuto, escapa, né? Que raiva dessa vida adulta. Por quê? A vida adulta vem responsabilidades, não é? Um filho quando é emancipado não é assim? Ele nem sabia que o carro tinha 2 impostos. Ele nem sabia sobre isso. De repente assusta e está lá uma conta até atrasada. Se alguém não explicar, ele nem sabe que tem um no coisa, o outro é da placa, o outro é no começo do ano, né? Ele não sabe. Então assim, ele não sabe, né, o difícil que é entregar uma casa alugada. Ir lá, né, cumprir aquele catatal que vão vir, vão olhar se uma coisa está arriscada, se está pintada. Porque até então isso era responsabilidade de quem? Do pai e da mãe. E agora ele quer às vezes correr desse lugar, porque é difícil enfrentar. Gente, assim somos nós, em áreas que nós estamos infantilizados. Em áreas que nós estamos infantilizados, em áreas que nós não crescemos, assim somos nós. Então eu quero te chamar a esse lugar. Sonda seu coração. Será que tem alguma área que você está com medo de crescer? Será que tem alguma área que você está com medo de ser curado? Por quê? Ai, pastor, é melhor ficar no lugar da ferida, porque ser curado e se arriscar a ferir de novo, deixa como está. Ou então, é melhor assim nesse lugar que eu estou, porque vai que eu avanço, vai que eu vou e eu sou rejeitado. Vai que eu vou e alguém rejeita, alguém me põe para fora de novo. Vai que eu me levanto, que eu avanço e alguma coisa dá errado. Eu não quero me frustrar. Eu não quero me olhar e me ver como uma decepção.
Eu não quero errar. Quantos não querem crescer por medo de errar? Quantos em algumas áreas estão meninos? Quantas mulheres em algumas áreas estão meninas, com medo de errar, com medo de avançar? Porque são áreas que provavelmente têm problemas. Aconteceram problemas. Não só traumas, também traumas. Mas situações que me colocaram nesse lugar. Então existem áreas que já foram liberadas, mas tem áreas que ainda estão retidas. Isso não é para sempre, não fica para sempre. Isso depende do tempo determinado pelo Pai. Esse é o ponto do que eu quero deixar aqui para você hoje. Esse é o ponto. Quais áreas na sua vida estão fragilizadas, infantilizadas? Eu quero te chamar para um mergulho. Não vou conseguir entrar nessas áreas hoje, mas continua vindo aqui nas quartas, que nós vamos aprofundar isso. Mas eu quero te deixar esse leque de abertura. Pastora, dá uma dica. Eu já dei. Pam, 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 pam. Sabe? A tecla. Tum, tum, tum. Você tem essa tarefa de casa, até quarta que vem. Pam, pam. Qual a tecla que ele está insistindo? O que continua te ferindo? O que continua te gerando medo? O que te continua sustentando uma rebelião de não se colocar debaixo de tutores? De não se colocar debaixo de curadores? Deus não vai violar as suas leis porque alguma coisa deu errado na sua vida. Deus não vai violar as suas leis porque você perdeu a confiança por causa de uma história, que pode ter sido com a sua maior figura de autoridade, ou pode ter sido no decorrer da sua vida. Deus não vai voltar atrás e quebrar isso, mesmo que você esteja fragilizado, mesmo que você esteja nessa área adoecido, ou mesmo que você nessa área esteja humilhado. Deus quer que nós alcancemos a maturidade. Isso é o acesso da herança. E eu quero que você pergunte para Deus: Senhor, qual área eu não completei a maioridade? É nos meus sentimentos? Mas aí você vai ser mais específico. Dentro de tantos sentimentos, é em qual? Qual a minha maior sensibilidade? É quando eu sou humilhada? É quando eu sou injustiçada? É quando eu me sinto abandonada? É quando eu me sinto rejeitada? Então, dentro dos sentimentos, mesmo assim, tem várias partes. Qual é a área que eu não cresci? É quando eu fico com medo, assustado, e aí extrai de mim o pior. Tem gente que com medo, ele vira um bicho. A ira pega com facilidade. Mas você vai ver lá no fundo, tem uma criança acuada, cheia de medo. Mas o externo é a ira. Está ali. Qual a área que eu não aprendi a enfrentar? Com sinceridade. Quais os sentimentos? É uma área de egoísmo? Eu quero reservar uma quarta-feira aqui para tratar só o egoísmo. Gente, como é profundo. O egoísmo nos torna criança em algumas áreas. Como o egoísmo me infantiliza em tantos aspectos. Eu preciso uma hora enfrentar, seja qual for esse gigante, e dizer: eu quero crescer aqui. Não quero ser mais menina aqui. Não quero ser mais menino aqui. Eu quero amadurecer. E ainda que seja um desafio imenso, eu digo para Deus: pega na minha mão, me ajuda. Onde eu não consigo ir, me leva. Mas eu quero o acesso. Eu quero completar a maioridade. Eu quero ter 18 anos na minha vida emocional. Eu quero ter 18 anos na minha vida espiritual. Para me alcançar o que o Senhor tem. Eu quero essa herança completa.
Se o Senhor tem para mim as nações, eu quero as nações. Se o Senhor tem para mim os bairros, eu quero os bairros. Se o Senhor tem para mim essa cidade, eu quero essa cidade. Se o Senhor tem para mim os meus vizinhos, eu quero os meus vizinhos. Se o Senhor tem para mim um grupo de casais, eu quero ver isso prosperar. Se o Senhor tem para mim o altar, se o Senhor tem para mim a palavra, se o Senhor tem para mim a adoração, se o Senhor tem para mim a dança, eu quero fluir, eu quero a herança. Se o Senhor tem para mim milagres, maravilhas, quantos homens e mulheres são chamados para o poder, para milagres, para maravilhas, mas estão acovardados em uma área infantil que não cresceram, e tudo que precisava é colocar o coração debaixo de tutores, de verdade, não de mentira, de verdade, não de mentira. Mas nós vamos ter muitas desculpas, não. Mas é tudo homem, também erra. E daí? Eu não quero saber. Eu trato e trabalho isso comigo. Vai vir chateações, decepções? Vai vir. Mas eu preciso me pôr no meu lugar e dizer, eu preciso entender o princípio. Preciso entender o princípio. Não quero ficar retida. Não quero a minha herança retida. Eu quero o quê? Ser livre. Eu quero ser livre. Eu não tive coragem ainda de fazer o que eu vou te falar. Então já estou confessando, né? Porque o mundo espiritual sabe que eu vou falar uma coisa que eu ainda não fiz. Então já estou falando antes. Mas eu quero ter coragem. E quero te incentivar a ter. Vamos junto. Eu quero chegar para o pastor e falar, qual as áreas que eu sou criança ainda? Eu ainda não tive essa coragem. Mas eu quero ter. Sentar com ele, olhar no olho e falar, pastor, onde eu estou infantilizada? Onde que eu não amadureci? Me ajuda. Porque eu quero tocar toda a herança que o céu tem para mim. Eu quero tocar, eu quero usufruir toda a herança que o céu tem para mim. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Eu quero encerrar só te deixando mais uma compreensão. As feridas são as maiores causas de infantilidade. As feridas, lugar onde tem dor, são as maiores causas de infantilidade. Sonda suas dores. Sonda onde tem dores. Sonda onde tem mágoas. Sonde onde tem amargura. As feridas são as maiores causas da infantilidade. Todo processo infantil, você vai cutucar, na maioria, você vai achar dores ou mágoas. Injustiças não perdoadas, você vai achar. Não permita que a sua herança fique limitada, porque você não perde ela, mas você não acessa. Aí você, sendo filho, vive como escravo. Sendo filha, vive como escravo. Aí dá a impressão que o evangelho não funciona, não é? Dá a impressão que o evangelho é parcial, ou então que só funciona para uns, para outros não. Dá a impressão que as coisas só dão certo na vida de alguns. Isso é mentira. É um engano da nossa mente que o diabo usa para nos ferir mais ainda. É uma mentira. Você não perde sua herança, mas ela continua retida. Até quando, pastora? Até o tempo determinado pelo Pai. É o Pai que olha e dá a aprovação para cada estatura, para cada idade. Nessa área, cresceu. Talvez eu não cresci para acessar a herança, mas eu saí do jardim da infância e fui para a adolescência. Já foi um passo, né? Adolescência vem outros conflitos, mas pelo menos não é mais jardim da infância. Aí eu caminho mais um pouco e alcanço uma fase jovem. Aí eu caminho mais um pouco e eu recebo a aprovação. E aí naquela área vem uma liberação.
E as liberações também vão sendo gradativas. 18 anos tem uma liberação, 21 anos tem outra liberação, 25 anos tem outra liberação. Então, conforme eu vou alcançando essa maturidade, as bênçãos vão sendo destravadas. Enquanto isso acontece, eu preciso me afirmar no amor de Deus. Nós cantamos hoje aqui que Ele nos enxergou na nossa tormenta, que Ele nos enxergou nos piores dias da nossa vida. Então, quando nós estamos lá, batendo pé e mão como uma criança birrenta, Ele não nos rejeita. Ele não te rejeita. Por isso eu não tenho medo de contar para Deus as minhas fraquezas. Por isso eu não tenho medo de admitir para Ele quando eu estou igual uma criança birrenta. Eu falo, Senhor, eu me comportei mal. E super mal. Tem alguns sentimentos que eu sondo e eu tenho vergonha de falar com o Senhor. Porque dava a impressão que nunca mais eu ia sentir isso. Mas aí de repente uma circunstância, uma situação, aquela assombração volta no meu coração. E aí eu tenho que ir lá. Porque a Bíblia diz, não mintais contra a verdade. Ele ama a verdade no íntimo. Aí eu tenho que ir lá no meu íntimo e dizer, olha, estou sentindo isso aqui. Estou pensando isso aqui. Está tudo errado, Senhor. Mas o bom, a boa notícia, é que nesse momento da sua intimidade mais infantil, Ele não te rejeita. Ele não te exclui. Ele não te abandona. Pelo contrário, Ele coloca uma mesa e te chama para sentar nela. Ele diz, vem filho, vem que eu vou te ensinar. Vem que eu vou te pegar na sua mão e você vai crescer até ter uma liberação. Não desista desse processo, queridos. Não desista desse processo. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos.